E aí pessoal, tudo certo? Professor Dixon Cossetti do curso Direto ao Ponto. Hoje falaremos sobre IA, inteligência artificial, assunto que eu já retratei aqui no canal, mas hoje de forma mais rápida a gente vai trazer alguns apontamentos aí sobre esse assunto que já foi cobrado em provas discursivas e vai continuar sendo cobrado durante muito tempo. Antes aquele aviso e aquele pedido, se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor inscreva-se agora. Lembre-se também de ativar o sininho para receber notificação de todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal. Isso vai ajudar bastante. Outro detalhe, se você tem algum assunto interessante, por favor, coloque aqui nos comentários, coloque também o que você quer que a gente aborde, aquilo que você quer que a gente trate, não só sobre temas de redação, mas sobre tudo que tem a ver aqui com as provas discursivas de concursos públicos. É isso aí, sem enrolação, vamos direto ao ponto. Seguinte, entendendo aí, como eu sempre faço, para a gente entender o que é o tema, é importante a gente conceituar rapidamente o tema. Grosso modo, o correto não é grosso modo, e sim grosso modo, legal? Grosso modo, inteligência artificial é um mecanismo de tecnologia, é o uso da tecnologia com base em elementos que tentem simular o comportamento e a inteligência humana, por isso que chama inteligência artificial. E claro, a gente está falando aqui do uso de máquinas para tentar simular aí o comportamento e a inteligência humana. Uma coisa que define muito bem a inteligência artificial nos dias de hoje é a capacidade de autonomia da inteligência artificial. Grande parte dessa autonomia ela é trazida, ela é garantida por meio de um processo que se chama Machine Learning, que é exatamente a autoaprendizagem. E é por isso que a inteligência artificial é motivo de inúmeros debates entre estudiosos, entre grandes empresários, entre grandes indústrias e também entre as autoridades do mundo. É o seguinte, agora que você sabe o que é IA, é importante você entender quais os exemplos do uso do IA. Você vê isso toda hora, todos os dias, quando você, por exemplo, conversa com as máquinas. Hoje a gente já conversa com as máquinas, hein? E aí você vai lá, está marcando a sua consulta, quem está te atendendo ali naquele WhatsApp inicialmente, pelo menos inicialmente, é um robô. Ele que está fazendo aquele atendimento. Quando você vai ao seu banco, quando você usa o aplicativo de celular, ou até mesmo quando você usa o Google, por exemplo, um GPS, você vai ver quando você faz o uso ali do Google, é uma inteligência artificial que está te respondendo isso. E aí hoje, grandes empresas, grandes indústrias já têm suas inteligências artificiais como o carro-chefe dos seus produtos e também como carro-chefe para experiência de conexão, de interação com os seus usuários. É o caso, por exemplo, da Alexa e o caso de várias outras inteligências artificiais que hoje interagem diretamente com os seres humanos. Legal. Exemplos de uso da inteligência artificial, como você viu, um enorme campo. Mas a gente pode citar aqui, por exemplo, os carros autônomos, até naves autônomas. A gente tem os drones, que são esses veículos não tripulados, né, veículos voadores não tripulados, que são utilizados por praticamente toda grande nação. E aí você vê muitos Estados Unidos usando esse tipo de mecanismo de tecnologia com o uso da inteligência artificial. A gente tem também aqui os carros autônomos, aí você sabe que Uber, Google, entre outras empresas fazem uso já desse tipo de tecnologia. E claro, a Tesla, que é uma das mais conhecidas. Quando a gente fala de Tesla, você lembra da mesma hora do bilionário Elon Musk, que é o cara que agora é o dono do Twitter. É um ótimo tema para a gente falar aqui sobre liberdade de expressão, sobre rede social, sobre comportamento das pessoas nas redes sociais. Acho que é um ótimo tema também. Se você quer que eu aborde esse tema aqui, coloque aqui embaixo. Quando a gente fala então da Tesla, você sabe que a Tesla é realmente uma referência aí nesse segmento automotivo, especialmente de carros movidos a eletricidade e, claro, carros autônomos. Recentemente, o Elon Musk, na verdade não foi tão recentemente, faz cerca de uns 2 anos, ele fez um comentário sobre a inteligência artificial. Ele disse que a inteligência artificial ela representa um dos maiores avanços da humanidade e a gente não pode abrir mão de forma alguma de nenhuma parcela dessa tecnologia. E cada vez mais a gente vai fazer uso da inteligência artificial. Ele é realmente um dos grandes pioneiros nesse ramo e um dos grandes entusiastas da inteligência artificial. As naves que as empresas dele constroem para ir ao espaço são naves que fazem uso da inteligência artificial, os carros, entre os outros produtos que ele vem desenvolvendo.
E a gente pode falar também que um comentário dele, também já faz cerca de 2 anos, diz respeito exatamente a esse processo de os seres humanos cada vez mais se juntarem à inteligência artificial. Segundo ele, daqui cerca de 5, 7, 10 anos no máximo, os seres humanos não vão mais se comunicar por meio, por exemplo, da comunicação tradicional ali, com a fala. Os seres humanos vão se comunicar por meio de chips. Olha só que coisa interessante. E aí, o que você acha? Isso é possível, não é? Coloca aí nos comentários, fala para mim. Bom, a gente estava falando aqui do uso da inteligência artificial, alguns dos exemplos. E a gente pode citar também o uso da inteligência artificial no cenário do agronegócio. São inúmeras máquinas hoje que são controladas via inteligência artificial. E quando a gente fala da medicina, a inteligência artificial ela opera em inúmeros softwares diferentes que são responsáveis por prever tumores em pacientes, prever doenças, epidemias e até mesmo pandemias. Olha só que coisa interessante. Isso quer dizer que a inteligência artificial ela pode facilitar muito a nossa vida. Não só aqui no nosso dia a dia, mas também em relação a todos os aspectos da nossa vida. Não só da vida cotidiana, mas em todos os aspectos da nossa vida. Dixon, entendi. Mas há elementos a favor e há elementos contrários? Sim, como quase tudo na vida. Você concorda comigo? Há prós e contras e há pessoas que são favoráveis e há pessoas que são contrárias à inteligência artificial. Nesse sentido, resta aqui a gente estabelecer alguns dilemas inerentes ao uso da inteligência artificial. Há diferentes dilemas, eu vou tratar basicamente alguns aqui. Há dilemas morais, éticos, sociais, econômicos. Dixon, econômicos, quer dizer que a inteligência artificial ela pode, por exemplo, roubar, né, entre aspas, roubar o emprego, a profissão de várias pessoas? Sim, como você sabe, isso realmente pode acontecer. Então a gente tem diferentes dilemas morais, éticos, jurídicos, cíveis, então em todas as esferas da nossa vida. Eu vou citar alguns desses dilemas aqui. Um carro autônomo. Vamos supor que a gente tem um carro autônomo que seja de minha propriedade, propriedade do Dixon. E esse carro autônomo, eu estou dentro dele, eu não estou guiando o carro especificamente, mas o sistema autônomo dele está guiando o veículo. E aí, este veículo, ao trafegar na rua, acaba por atropelar um pedestre. Dixon, é sério? Sério. Mas eu não estava guiando naquele momento, e sim o sistema autônomo do carro, a inteligência artificial do carro. Eu pergunto para você, quem que deve ser culpado por esse atropelamento, por esse acidente? O Dixon, que é o proprietário do veículo, a empresa que desenvolveu a inteligência artificial, o próprio robô da inteligência artificial, ou ainda a empresa que desenvolveu o veículo, a empresa que é de fato ali a desenvolvedora daquele veículo especificamente. E aí, eu pergunto para você, quem é que vai ser o responsável por isso? Então há diferentes dilemas. Há alguns estudiosos que ainda dizem que a inteligência artificial, em razão dessa autonomia, dessa capacidade de autoaprendizagem, do grande potencial autônomo da inteligência artificial, que ela pode até mesmo se sobrepor à raça humana. Ela pode até destruir a raça humana. E aí, o que você acha? Você concorda com isso? Sim ou não? Coloque aqui para mim, mas não se esqueça de justificar, beleza? Explique aí por que você pensa dessa forma. Nesse âmbito, vale considerar que há também dilemas aqui no sentido ético. Quando a gente faz uso da inteligência artificial, a gente percebe, entre várias outras coisas, que a gente perde um pouco ali da humanização daquele processo. Além disso, a inteligência artificial, como eu já havia adiantado, ela consegue realizar o trabalho humano de uma forma muito mais rápida, muito mais célere, muito mais precisa também. Enquanto um ser humano, por exemplo, vai analisar algumas imagens e ele leva horas para fazer isso, a inteligência artificial consegue fazer aquilo em menos de 2 segundos, por exemplo, em menos de 3 segundos. Então você pensa como isso vai ser responsável por economizar muito dinheiro para as empresas, para trazer mais celeridade aos serviços que são prestados, tanto pelo Estado quanto pelas empresas privadas. Olha só que coisa extremamente interessante para o nosso dia a dia e para a nossa vida de um modo mais geral. Diante disso, a gente tem um verdadeiro dilema nesse sentido. Muita gente é contrária ao uso da inteligência artificial exatamente por isso. E quando a gente fala também do alto custo da inteligência artificial, hoje a inteligência artificial, para que ela opere, a gente tem um custo muito grande. Além de tudo isso, a gente pode citar aqui, por último,
um dilema que diz respeito a essa própria capacidade de autonomia. Recentemente o Facebook fez um experimento, já faz alguns anos, mas é recente. Fez um experimento em que ele criou duas inteligências artificiais em dois computadores diferentes e colocou essas inteligências artificiais para conversar. Essas inteligências artificiais destacaram ali os seres humanos e desenvolveram uma linguagem própria para elas, e elas se comunicavam entre si de uma forma tal que os seres humanos não sabiam o que elas estavam falando. Elas desenvolveram uma espécie de código em face do alfabeto que foi ensinado para elas ali, o nosso alfabeto, né, a nossa comunicação tradicional dos seres humanos. Elas pegaram aquilo e começaram a se comunicar por códigos. E aí o Facebook foi obrigado a desligar essas máquinas, que eles acharam que as máquinas estavam indo longe demais. E aí, evidentemente, que a gente tem uma série de condições morais, éticas no uso da inteligência artificial. É isso. Há aspectos positivos e negativos, a gente que é contra, a gente que é a favor. E você, o que você acha? Coloque aqui para mim nos comentários. Espero que vocês tenham gostado, a gente se encontra nos próximos vídeos. Tchau!